Começa agora mais um Chá das Quatro. E hoje, eu junto com as minhas queridas Isa Coimbra e Simone Lacerda, estamos trazendo dois temas super importantes. A busca pela perfeição que tem roubado a alegria de muitas pessoas. E ainda sobre sororidade. Você sabe o que é? O Chá das Quatro começa agora. Para começarmos esse programa, vamos conhecer um pouco mais da nossa convidada de hoje. Casada há 22 anos com Leonardo Quintão, Poliana Quintão é mãe de 3 filhos, Ana Vitória, João Vitor e Ana Clara. Ela se formou em farmácia e bioquímica, mas atuou por pouco tempo na área. Optou por se dedicar integralmente à família. Poliana cresceu em um lar cristão e aprendeu desde pequena com os pais a amar o Senhor. Há 20 anos participa de um grupo de oração de mulheres interdenominacional. Em 2009, criou uma célula para crianças que cresceu muito com a mudança dela para Nova Lima. Na pandemia, começou o trabalho de mentoria Experiência do Lar, onde se reúne com outras mulheres para falar sobre a importância dos lares serem repletos do Senhor. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até... Muito bom! Seja bem-vinda, Poli! Prazer, Helena. É uma alegria receber você aqui, que sabia? Que alegria, Simone, Isa. Muito obrigada, viu, pelo convite. Você está entre amigas e Estou à vontade aqui. A gente se sente inspirado pela sua vida, porque a gente sabe disso tudo aí que Deus tem feito em você e através de você. É assim que acontece, né? Aleluia. O Senhor vai trabalhando dentro da gente, movendo, curando, transformando, despertando. E quando a gente pensa que não, está transbordando. É verdade. E a gente fica muito feliz de saber que você tem... Graça e bondade do Senhor, né? Graça e bondade. E a gente sabe que você tem transbordado por onde você passa. Então, bora conversar, gente? Vamos. Essa história de... essa mania de perfeição. Porque nós estamos vivendo um tempo das redes sociais, que é advento. Maravilhoso, porque você consegue acompanhar a rotina, a vida de amigos distantes, né? Eu tenho amigos que moram na Nova Zelândia, por exemplo. Então, quando eles postam alguma coisa nas redes sociais, a gente se sente participando, né? Então, é uma delícia. Mas também o advento das redes sociais aumentou, vamos dizer assim, a insatisfação com a vida que se vive. Porque no Instagram, nas redes sociais, tudo parece bonito, perfeito, sem desafios, né? Como num programa de TV. Gente, vocês estão assistindo a gente aqui, né? A Luzinalva estava aqui fazendo uns stories na gravação dos programas, falando assim, você está vendo todo mundo bonito assim, você não sabe os pegas que dá. Né? Na última hora, os imprevistos, as cenas atrás das câmeras, né? Então, aqui... Parece tudo perfeito, tudo coordenado, tudo direitinho, mas na vida não é assim. A vida é cheia de imprevistos, na vida não segue um script. Às vezes, coisas que a gente idealiza fracassam. Né? E o mais importante é a gente entender que é exatamente isso que nos fortalece, né? Para viver a vida, né? Então, a gente, de alguma forma, na rede social, a gente tira... aquilo que, na verdade, nos forma. Então, é um crime, praticamente, né? Só mostra o bonito, né, Isa? Vocês acham que essa mania de perfeição, que está roubando a alegria de muitas pessoas no mundo hoje, elas sofreram vamos dizer, uma influência direta dessas questões das redes sociais, do YouTube, do Instagram, do Facebook? Vocês acham que tem essa influência direta? Eu acho que totalmente. Eu acho que a comparação, né, Helena? Eu acho que as mulheres começaram a se comparar os corpos, comparar a vida, comparar os casamentos, a criação de filho. Então, eu acho que isso foi a tragédia mesmo, né? Que começou a trabalhar na mente das mulheres e trazer depressão, né? Trazer crise de ansiedade, tantas outras
coisas que a gente tem visto aí. E uma hoje. comparação irreal, né? Porque a gente vê uma parte da vida de alguém, a gente não vê o todo. Mas se a gente visse de pertinho, ia ver que a vida do outro é igual à nossa. Sim. Então é uma comparação, né, irreal. Sim. Né? Tem um mote de que quem tem muito dinheiro não tem problema, né? Eu acho até engraçado porque a gente tem a Lagoinha Orlando. E várias vezes eu já vi as pessoas falando no perfil do pastor, por que você não vai ser missionário na África? Vai para Orlando ser missionário? Né? Na verdade, na África, talvez pela ausência de muitas coisas de necessidade, se você chega e apresenta Deus, a pessoa vai abraçar Deus. Mas quando você chega na vida de uma pessoa que pensa que tem tudo, a terra é muito mais seca, muito mais difícil. Né? Eu já ouvi, por exemplo, as igrejas na Europa, as dificuldades que elas atravessam por causa mesmo do humanismo, do individualismo. E uma pessoa falou, meu Deus, aqui, ó, meu braço, minha força, meu talento. Literalmente eles falam isso, né? E se passa uma imagem assim, de que a vida do outro é perfeita porque ele está postando a foto em tal lugar, ele tem mais recursos financeiros do que eu, e isso é uma mentira. Eu vou ilustrar uma história triste aqui para vocês. Vamos comentar essa história baseado nisso, a vida irreal bagunçando a vida real. Essa história me foi contada por fonte fidedigna e que é uma história real. A mulher pediu ao marido uma viagem de férias. A gente trabalha tanto, vamos nos dedicar para um tempo a dois, vamos tirar umas férias e tal e tal. O marido, dentro da possibilidade dele, tirou férias com ela aqui para Cabo Frio, né? Cabo Frio é uma cidade linda, uma cidade praiana, maravilhosa, muito agradável e tal. E dentro das possibilidades dele, ele planejou para levar ela para as férias que ela tinha pedido. E foram muito bem para as férias em Cabo Frio. No primeiro dia de viagem, segundo o relato que me foi passado, no primeiro dia de viagem, ela estava na praia, na areia, desfrutando daquele cenário muito bom, muito feliz de quem estava finalmente tirando as férias que ela pediu para o marido. E ela foi vasculhar as redes sociais. E ela viu uma amiga que postou uma foto que também estava de férias em um outro país. Ela virou para o marido, aquele que havia se esforçado, mostrou para ele a foto e falou assim, você é mesmo um fracassado. Ela usou essas palavras, você é mesmo um fracassado. Porque enquanto fulana e fulano estão em tal lugar, eu estou aqui no Brasil, a praia de Mineiro, né? Cabo Frio é a praia que a gente gosta de ir. Nós mineiros amamos Cabo Frio, né? Então, para ela, o lugar que ele tinha proporcionado tornou-se inapropriado imediatamente após ela ver onde a amiga estava. Então, quer dizer, o que aconteceu, gente? Isso provocou o fim do casamento. Certamente esse não foi o único episódio. Certamente essa foi a gota que transbordou o copo desse homem que já diversas vezes deve ter ouvido algo semelhante. Peraí, todo o meu esforço, tudo que eu faço não é suficiente para essa mulher que está se comparando sempre com alguém e não consegue se alegrar com aquilo que ela está vivendo, com aquilo que ela tem. Ô, Helena, eu lembrei de uma coisa aqui que realmente eu acho que hoje em dia está muito mais mesmo com a mídia, o Instagram. Mas olha só, a Bíblia conta uma história de duas mulheres que não viveram nessa época, que é Ana e Penina, mas que elas deixaram a comparação entrar no coração. Sim. Quando entra a comparação, entra a inveja. Sim. Aí tá tudo acabado. Tá tudo acabado. E a gente também precisa, quando a gente está falando dessa perfeição que rouba a nossa alegria, lembrar que tem uma diferença entre perfeição e melhor possível. É verdade. Porque perfeição não vai ter existe. nunca. Só Não o nosso existe. Deus é perfeito. É só na glória a perfeição. É verdade. Mas que aqui a gente precisa trabalhar com o melhor possível. O melhor que eu dou conta, o melhor que o meu marido pode fazer, o melhor que a minha família pode ser. Não é? Tem beleza nisso, nessa diversidade e de você trabalhar com o melhor possível. E como é que a gente consegue fazer isso, gente? Honestamente, vocês conseguem, porque, gente, isso aflige todas nós. Todas nós, Todos nós somos tentados à comparação, somos tentados à inveja, né? Ou a não valorizarmos aquilo que a gente tem.
vocês têm um mecanismo? Eu tenho. Eu achei um, mas você, compartilha. Vou compartilhar. Vamos compartilhar? Eu tenho. Quem está em casa, que está sofrendo com isso, né? Com a comparação, o que a gente pode fazer efetivamente para se ver livre disso? O que você faz, Poliana? Quando eu começo a perceber que tem uma coisa ruim, que está minando minha energia, porque esse lugar de perfeição, Helena, rouba as nossas forças, né? Rouba? Você querer a perfeição, rouba as suas forças. Então, a primeira coisa que eu faço é: Deus, me ajuda aqui a vasculhar o meu coração agora. E falar em voz alta: Senhor, isso é inveja que eu estou sentindo. Me perdoa, Senhor. Não deixa, não, as sementes que estão entrando aqui na minha mente, agora, em nome de Jesus, Senhor, me ajuda, eu quero repreender isso da minha vida. E começo a agradecer pelas coisas que eu tenho, pela bondade do Senhor, porque senão a gente entra na murmuração, né? Que é uma adoração a Satanás, né? Exatamente. Então a gente precisa... O mecanismo é isso. Primeiro eu paro de ver aquilo que não está me edificando. E aí eu vou para o meu cantinho lá, meu coração, Senhor. Eu acho que um ponto 2 aí, dando um segundo passo, né, da sua fala, Poliana, é a gente ter uma autoconsciência, né, conseguir olhar para dentro e entender as fases da vida, né? Então é uma fase que assim, que eu, né, tem 6 anos que eu tô trocando fralda, que eu tô com aquela noite compromissada, né? Porque eu resolvi, A né, fase de nenhum xixi completo. Essa fase, né? Essa é boa. Da minha intencionalidade, do que eu quero como família. Então eu tô focada nisso. Então eu preciso entender que o meu cabelo vai cair, que o meu corpo não vai ser como o da fulana, né? Que o meu tempo é diferente, minha vida social não é a mesma que eu tinha antes. Então, eu acho que essa autoconsciência de você entender os tempos da vida, as estações, isso te né? traz uma gratidão e te faz evitar a murmuração. É verdade. Porque você vai viver aquela fase que você está vivendo e isso vai trazer para você um conforto, vai trazer para você, né, aquela recompensa futura e também momentânea, porque a gente precisa aprender a se alegrar com o hoje. O que eu tenho hoje é o Cabo Frio, mas eu vou arrasar. Vai ser o melhor Cabo Frio. O que eu tenho hoje é noite sem dormir, então vai ser a melhor noite sem dormir. Então a gente se alegrar também nesses momentos e entender as fases, né? Eu acho muito importante você aproveitar o melhor da circunstância que você está vivendo. E fazer o melhor dentro daquilo que você pode. O melhor possível, O melhor né? possível com excelência dentro daquilo que você pode. Então, assim, uma pessoa às vezes fala assim: mas eu não tenho recurso financeiro para montar essa mesa assim. Mas o que você tem? Você pode limpar, deixar bem limpinha aquela xícara na sua casa. Você pode colocar, né, aquela garrafa de café que você está ali, deixar ela lustrada mesmo. Sabe aquela casa que você chega? Quantos evangelismos eu e meu marido a gente já fez em interior, que a gente chegava na casa, era aquela casa limpa. Aquela delícia, aquele café. né? Sabe, às vezes era um pão com mortadela que a pessoa servia pra gente, mas não tinha nada mais gostoso. Né? Por quê? Porque a gente via os lugares que a gente entrava, que a pessoa tinha dado o melhor dela. O melhor dela. Tinha feito aquilo com aí. excelência. A Dev fala muito no livro dela, Experiência do Lar, isso aí que a Simone acabou de falar, que é o princípio de usar o que você tem. Sim, use o que você tem. Use o que você tem. Se o que você tem é essa garrafa de café, gente, vou colocar essa garrafa limpa, com um café bem gostoso. Vou pôr essa mesa com amor. Exatamente. Né? Ter capricho, né? Agora, Ter capricho. a gente só vai conseguir usar o que a gente tem se a gente valorizar o que a gente tem. Exatamente. Né? Então, eu acho que a gente precisa ter esse olhar para dentro, valorizar o nosso corpo, valorizar o nosso cônjuge, valorizar os nossos pais, valorizar os nossos filhos, né? E quando Então, a gente tem esse olhar, tudo muda. Vamos recapitular aqui, ó. Ótimas receitas compartilhadas aqui, pessoal. Nós temos, então, a receita da Poli. O mecanismo que ela encontrou é: primeira coisa, para de se alimentar com aquilo que está te fazendo mal. Exatamente. Então, se você está seguindo alguém que não está te abençoando, as postagens estão fazendo o seu coração ficar peludo, invejoso, mas por que isso, por que aquilo? Para de seguir, para de olhar, né? Para de olhar aquilo que te traz paz. Porque, na maioria das vezes, o que a gente começa a criticar muito na vida do outro, está errado, é dentro do nosso próprio coração. Então, identifica o que dispara, né, os mecanismos que te entristecem ou te deixam enraivecido, ou comparando, risca isso da sua vida
vai para o Senhor. A oração é o próximo Exatamente, passo, né? é o próximo Senhor, eu passo. estou me sentindo assim, eu não quero me sentir mais. Eu não quero que esse passarinho que pousou na minha cabeça faça ninho. Eu estou abrindo mão disso e eu estou trazendo à memória toda a benevolência do Senhor, Isso. né? Gratidão por aquilo que eu tenho. Gratidão. Né? A Isa colocou Entender as fases da vida. entender as fases da vida. Porque um amigo nosso, uma vez ele postou e eu peguei isso para a vida. Ele estava fazendo uma trilha no meio do mato, ele parou, falou assim, olha isso aí, mostrou o pessoal, a trilha, o lugar lindo, falou assim, e aí, a vida tá ruim? Vai passar. E a vida tá boa? Vai também. Vai passar também. E, gente, é isso aí. A vida é cíclica. passa. Hoje tá bom, amanhã não vai estar mais. E é isso que vai fazendo a gente, inclusive, valorizar os bons momentos e reforçar a raiz para a gente ficar firme nos dias difíceis, né? Então, isso é muito importante que a Isa falou das estações. E a Simone colocou a receita dela, que é Fazer tudo com excelência, com que excelência. você tem nas suas mãos. Então, às vezes que ela foi e às vezes em ambientes super simples, com poucos recursos, a pessoa fez o melhor. Então, faça o melhor com aquilo que você tem. Aí a Isa deu a intervenção maravilhosa. Mas para você usar o que você tem que valorizar. E aí eu entro com a minha dica, né? Que é realmente trazer à memória o que te dá esperança e tem a ver com evocar a bondade do Senhor naquilo que Ele já fez na sua história. Isso. Então, todas as vezes que eu me sinto tentada ou inclinada a me comparar e a pensar, minha vida não está tão boa mais, aquela fase boa passou. Todas as vezes que eu penso isso, eu penso assim, primeira coisa, eu estou viva. Bendito seja Deus, se eu estou viva, é porque ainda tem um plano de Deus acontecendo dentro de mim e que passa por mim e alcança o outro. Então, o Senhor está trabalhando. A gente pensa, gente, que o que é bom é o que vai aparecer. E normalmente não. O que é muito bom, você vai viver sem câmeras por perto. O pessoal fala assim, Helena, uma vez eu estava com uma fase de muitas viagens, muita coisa, a pessoa falou assim, você diria que você está vivendo a melhor fase da sua vida? Eu, passou nem perto, filho. Sabe a melhor fase da minha vida? Quando eu vi meus filhos vindo ao mundo. Eu vi a carinha da Clara, do Miguel, do Arthur, a médica colocou eles aqui no meu peito, não tinha nem câmera. Era só eu e o João vivendo aquele momento singular que nunca mais saiu da minha memória. Então, quando eu estou, às vezes, sendo confrontada, ou o bichinho da inveja, da comparação, vem tentar me... Peraí, oh Deus... Quantas bênçãos, quantas são. E aí a gente vai trazendo à memória tantas coisas boas que a gente já viveu. É verdade. E hoje eu estou viva, hoje eu estou com saúde, bendito seja Deus. O Senhor tem me sustentado dia após dia. Eu não sou mais a menina de 20 anos. Algumas coisas eu perdi, mas outras tantas eu ganhei. Então, eu acho que quando a gente começa a trazer à memória o que pode dar esperança, né, gente? E em cima disso, eu acho que é interessante quando a gente entende que as construções, as árvores, tudo começa para baixo, né? Então, a gente não pode olhar o fruto de alguém e julgar por que aquela pessoa tem aquele fruto, por que aquela pessoa está vivendo isso. A gente não sabe o que ela construiu para baixo, o que ela já passou, né? Então, a gente, às vezes, só vê o fruto da pessoa e julga o fruto ou acha que aquela pessoa não deveria estar vivendo aquilo, mas a gente não passou na vida dela para saber o que ela já construiu. Então, a gente ter esse olhar para o outro também, né, de respeito, e a gente depois vai falar sobre esse assunto aqui, né? É isso aí. Vamos chamar um homem para essa conversa, que está muito boa, e esse homem é para lá de especial. No nosso contraponto de hoje, o pastor Márcio Valadão vai nos falar o que ele pensa sobre perfeição. Vamos acompanhar? Deus criou o homem perfeito e o colocou num lugar perfeito. Tudo que Deus fez foi perfeito, não havia nenhum defeito, tudo era perfeito. Mas
até que entrou o pecado, aí entrou o quê? A imperfeição. Mas a restauração da perfeição é um processo também. Por isso que quando uma pessoa nasce de novo, antes era como se fosse uma lagarta. Ela nasce de novo e vira o quê? Uma borboleta. Mas a perfeição que Deus tinha era exatamente que o homem experimentasse essa metamorfose para levá-lo à perfeição. Quando alguém vem para Jesus, realmente a vida dele entra num novo patamar que é chamado também de perfeição. Mas agora a perfeição não é alguma coisa assim tão imediata, ela vai crescendo. Um círculo que tem apenas 1 centímetro de raio, ele é perfeito. Um círculo com 1 metro de raio, ele é perfeito. Um círculo com 1 quilômetro de raio é perfeito. Então, dentro da perfeição, há um crescimento. Eu não sou hoje o que eu era ontem, mas eu sei que eu posso ser amanhã mais do que eu sou hoje. E essa perfeição não nos leva, assim, a ter algo como que se fosse orgulho, porque essa perfeição nos leva a ver sempre os outros, não de cima para baixo, como se eu fosse superior aos outros. Eu devo sempre olhar todas as pessoas de baixo para cima, para que ela também possa perceber de uma forma tão grande. Nós que estamos experimentando e já experimentamos um novo nascimento, é que nos fez ser perfeitos aos olhos do Senhor. Ainda que Satanás, tudo que ele quer é macular a perfeição, é colocar impossibilidades, mas o meu esforço para a perfeição, eu não consigo por mim mesmo. A carne por si mesma, ou seja, nós não temos força para alcançarmos esse objetivo, mas nós vamos crescendo. E a Bíblia chama essa perfeição glória. Por isso que a expressão diz que nós vamos crescendo de glória em glória à imagem do Senhor. Então, cada dia vamos crescendo mais ainda. O nosso raio de perfeição vai aumentando. Isso é a glória de Deus, a manifestação dele na nossa vida. Isso é que nós entendemos de uma maneira muito clara a perfeição. Então, quando uma pessoa nasce de novo, ela é perfeita aos olhos do Senhor. À medida que ela for crescendo, vai também sendo perfeita aos olhos do Senhor. Ah, legal demais. O pastor Márcio jogou uma outra perspectiva para a gente. Porque nisso que a gente está conversando, a gente não tem uma vida perfeita, a nossa vida é cheia de impossibilidades, de limites e tal. E por causa disso, da nossa humanidade, né, muitas pessoas não querem crescer. Então elas pensam assim, não, eu já não tenho nada mesmo, eu sou assim mesmo, eu sou mentiroso mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, a síndrome de Gabriela, né? Então, além das pessoas ficarem ressentidas pelas conquistas de outras pessoas, ou se compararem o tempo inteiro... Se paralisam, né? Elas se paralisam. Então, elas deixam de se desafiar, elas deixam de crescer. E o pastor Márcio deu uma abordagem totalmente espiritual, à medida que nós conhecemos a Cristo, de fé em fé e de glória em glória, nós vamos sendo aperfeiçoados através do processo de santificação. Exato. Então, eu já não sou mais a Helena que eu era há muito tempo atrás. Por quê? Porque eu não estou caminhando sozinha. Eu estou caminhando debaixo da graça redentora que me alcançou, que me transformou, que me reconectou com Deus. E agora, como filha de Deus, consciente que eu tenho o DNA dele, eu vou sendo, então, a cada dia mais, me tornando semelhante a ele. E muitas pessoas se ressentem da perfeição na vida do outro e ficam paralisadas, né? O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que dá para a gente melhorar? Eu acho que essa deve ser a nossa busca, sempre. Porque o que acontece? A gente vê muitas pessoas, às vezes, conhecendo Jesus e naquela empolgação do momento, naquela exaltação e tudo, a pessoa faz um monte de coisa ao mesmo tempo, perde o foco e ao invés dela fazer o caminho da santidade e de buscar essa perfeição em Cristo, ela faz o caminho inverso. Né? E a gente vê muita gente se perder. Sim. Porque não consegue. Então, eu
O pastor Márcio fala muito isso, né? Como termina que conta. Porque o começo pode ser de muita empolgação para muita coisa. Né? Não só no evangelho, mas às vezes a gente empolga muito, vou fazer atividade física, quer fazer 5 ao mesmo tempo, quer fazer dieta um monte, dieta da lua, dieta de não sei o quê, e aí não Disciplina consegue. financeira. Tudo. Começa tudo muito bem, depois desanda. Depois desanda. Então, assim, é melhor você focar. Tem um psicólogo que eu gosto muito, que ele fala assim, olha, o que seria da sua vida se você pegasse um ano da sua vida e focasse, fizesse o melhor que você pode, com o melhor que você tem, naquele um ano? Como que você seria? Como que você chegaria no final desse ano? Uau! Gente, o assunto está correndo tão rápido, Demais. gente. Só uma coisa, Helena, nisso que a Simone falou também, que você perguntou como que é importante a gente aprender a lidar com a frustração. Sim. Né? Muito Quando a gente entende isso, que essa perfeição, né, não tem jeito, é só de glória em glória, né? Glória, sendo aperfeiçoados nele. Aperfeiçoados nele, a gente entende que nós somos limitados. Por isso que é importante a gente aprender a trabalhar com o nosso limite. Exatamente. E que vai ter frustração. Nesse Sim. mundo tereis aflições. Tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Porque um fracasso não quer dizer que você é fracassado. Porque nós somos vencedores. Jesus é Exatamente. vencedor. Por isso a igreja é vencedora. Mas quando a gente entende que nós temos os nossos limites. E aí eu acho que é importantíssimo a gente falar sobre uma palavrinha que a gente não fala mais agora, que é o conserto, o perdão, a segunda chance. Porque O levantar, né, o levantar. O levantar. Porque a perfeição, ela não nos dá essas possibilidades. E a gente vive num mundo que nos empurra para esse lugar. Então, o WhatsApp, eu escrevo, se eu não quiser, eu apago. Hoje, eu posso mandar e se eu desistir, eu ainda consigo também mexer. Ou seja, é uma perfeição de uma forma que eu não consigo expor as minhas limitações. A gente precisa aprender a lutar contra isso, porque a gente cresce no processo. A gente não nasce adulto, a gente não nasce pronto. Exatamente. Não é? A gente cresce e a gente aprende com os erros também, né? Com a borracha. E crescendo, né? Não é sempre também errando no mesmo lugar. Então, é muito importante a gente valorizar, né, os processos e entender que o fracasso, ele faz parte quando você pega ele e faz dele uma possibilidade de crescimento, De um novo Exatamente. de começo, melhora. né? E aí, então, a gente vai precisar reaprender a usar o perdão, desculpa, eu errei, olha, eu não consigo, você me ajuda, eu não sei, né? São palavras que a gente, nesse universo da perfeição, a gente abandonou. Mas como ser humano, em Deus, a gente vai aprender que a gente precisa delas, porque Precisa. Deus nos ensina sobre dependência, Sim. né? E é nessa dependência que a gente vence.